Olá pessoal, agora vamos ver a seção 8.6 do capítulo de relações. Se você estiver vendo esses comentários desses slides, eu espero que você tenha visto a seção 8.1, 8.4 e 8.5, principalmente a 8.1. Nós vamos fazer aqui a definição de ordens parciais e totais. E o objetivo é que no final aqui desses comentários você consiga reconhecer essas ordens aí. Bom, a gente vai dizer que R é uma relação. Suponha que R seja uma relação no conjunto S, né? A gente vai dizer que esse par SR ele é um posete se o R ele é transitivo, antissimétrico e transitivo. A gente vai dizer que S é simplesmente, é só um posete se o R estiver claro no contexto, tá? E esse conjunto S a gente vai dizer que é um conjunto parcialmente ordenado. E R uma ordenação parcial ou ordem parcial. Um elemento do posete é qualquer elemento do conjunto S. Um exemplo bem artificial aqui, que talvez não dê para entender qual que é o espírito aqui dessas estruturas, mas é um exemplo pequeno, né? Pega esse conjunto 1, 2, 3 e essa relação aqui com esses 6 elementos: 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3. Note que essa relação ela tem a propriedade reflexiva, né? Todos os elementos do conjunto aqui eles se relacionam com eles mesmos, né? Ele não é ele é antissimétrico, né? Porque se 1, 2 está na relação, 2, 1 ele não está na relação. O 1, 3 está na relação e o 3, 1 não está na relação. E o 3, 2 está na relação, mas o 2, 3 não está na relação. E veja também que ele tem a propriedade transitiva aqui, né? Bom, aqui o transitivo você vai ter que testar todas as possibilidades, mas verifique que também, né? Eu tenho aqui, por exemplo, se um exemplo aqui legal aqui, ó, se eu tenho um 3 na relação e o 3, 2, e portanto eu também tenho um 2 na relação. Bom, aqui a gente tem que verificar isso para cada par de elementos. Mas vocês verificando, vocês vão perceber que essa relação ela também é transitiva. Alguns bons exemplos que a gente tem considerar, por exemplo, a relação contído igual, né? Considera o conjunto das partes de um conjunto S qualquer. Note que essa relação ela é reflexiva, porque qualquer conjunto está contido nele próprio, né? Ela é antissimétrica também, porque se eu tiver um conjunto A contido num B e o B contido no A ao mesmo tempo, bom, esses conjuntos eles só podem ser iguais, né? Aliás, isso aqui é a definição de igualdade de conjuntos, né? E a propriedade transitiva também, né? Se eu tenho que A está contido em B e B está contido em C, isso implica que A está contido em C. Uma observação interessante aqui para esse exemplo é que existem pares de elementos, por exemplo, o 1, 2, ele não está contido em 2, 3. E olha que interessante aqui, o 2, 3 também não está contido igual a 1, 2. O 1, 2 não está contido em 2, 3, porque, por exemplo, o 1 não pertence ao conjunto 2, 3.
E o 2, 3 não está contido no conjunto 1, 2, porque o 3 não está contido no 1, 2. Vou pegar um outro exemplo aqui. A relação divide. Essa relação divide em naturais, né? Note que essa relação também ela vai ser um posete, né? Porque ela vai ter as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Ela vai ser reflexiva porque qualquer número divide ele próprio. Bom, a gente deveria considerar aqui que tirar o zero, né, desse conjunto aqui, mas tirando o zero desse conjunto, a gente vê que qualquer elemento divide ele próprio, né? Ela é antissimétrica porque se eu tiver x e y, se x divide y e y divide x, isso implica que x e y é a mesma coisa, né? A gente já viu essa propriedade quando a gente estava vendo a teoria dos números aí. E ela é transitiva também, uma outra propriedade que a gente viu da teoria dos números, é que se x divide z e z divide y, isso implica que x divide y. De novo, note que eu tenho uma coisa bastante parecida que a gente viu no outro exemplo. Se eu pegar o par 2, 3, note que o 2 não divide 3, né? E também o 3 não divide o 2. Bom, mas vamos seguir aqui, vamos ver mais um exemplo aqui. A relação menor ou igual. A relação menor ou igual nos números naturais, né? Essa relação menor ou igual também ele é uma ordem parcial, né? Por quê? Porque ela é reflexiva, antissimétrica e é transitiva. Ela é reflexiva porque qualquer número ele é menor ou igual a ele próprio, né? Ela é antissimétrica porque se eu tiver um número x menor ou igual a y e o y é menor ou igual a x, isso implica que x é igual a y também. E ela é transitiva, né? Se eu tenho um número x menor ou igual a um número z e um número z menor ou igual a um número y, isso implica que x é menor ou igual a y. Porém, diferenciando dos outros exemplos, note que para qualquer par x e y pertencente aos números naturais, eu tenho que ou x é menor ou igual a y, ou y é menor ou igual a x. Né? O que não aconteceu nos outros dois exemplos. Isso nos motiva aqui a fazer a seguinte definição aqui. Considera aqui então um posete S e uma relação aqui, eu vou denotar aqui esse menor ou igual redondo, né, como uma relação genérica de menor ou igual. Eu vou dizer que para esse posete A e B pertencente a S são comparáveis se ou A é menor ou igual a B ou B é menor ou igual a A. E eu vou dizer que A e B são incomparáveis. Bom, se eles são incomparáveis é porque eles não são comparáveis. Ou seja, ou A no, nem A é menor ou igual a B, nem nem B é menor ou igual a A. Essa diferenciação, essa diferença entre comparáveis e incomparáveis se refere aos exemplos anteriores e a gente vai poder definir para conjuntos onde eu encontro cada par de elementos comparáveis, a gente vai definir eles de uma forma diferente, né? A gente vai dizer que ele não é só uma ordem parcial, mas sim ele é uma ordem total, né? Então, par S e esse menor ou igual eu vou chamar de linearmente ordenado. S eu vou dizer que é linearmente ordenado
ou conjunto totalmente ordenado, ou cadeia, e esse menor é igual eu vou chamar de ordem total, ordem linear, se para qualquer par x e y pertencente a S, eu tenho que x e y são comparáveis. Então, se eu nessa relação eu puder comparar quaisquer dois elementos, eu vou dizer que esse conjunto é linearmente ordenado e que eu tenho uma ordem total aí. Bom, voltando aqui para a definição de posete, né? Eu posso representar esse meu posete como através de um diagrama, né? Através de um digrafo, né? Eu vou representar esse posete, mas note que se eu representar ele como um digrafo, algumas informações que eu representar nesse digrafo, elas são desnecessárias. Porque ele essa ordem é uma ordem parcial e, portanto, eu tenho as propriedades de ser uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva, né? Bom, vamos pegar esse exemplo aqui. Suponha que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e a relação menor ou igual. A gente pode representar essa relação através desse digrafo que vocês estão vendo aqui. Mas vamos ver as informações desnecessárias nesse digrafo. Porque, sendo o posete reflexivo, esses laços que aparecem representando os arcos do tipo XX são desnecessários, porque se é um posete, eles estão ali. Então eu não precisaria representar esses arcos aí. Eu posso simplesmente remover esses arcos dessa estrutura. Se você sabe que é um posete, você sabe que ele está lá. Eu não preciso explicitamente desenhá-los, né? Aqui vamos ver se a gente tira mais coisa aqui, ó. Bom, a gente sabe que também ela tem a propriedade transitiva, então muitos arcos aqui eles estão sendo desnecessários, porque qualquer arco que eu tiver xy, onde existem os arcos xe e cy, ele é desnecessário, porque eu sei que ele está lá, porque essa relação é uma relação transitiva. Então eu posso remover todos esses arcos aqui. Olha só o que ficou aqui. Ficou somente esses arcos de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Mais uma coisa aqui, né? Se eu quiser tirar essas flechas, quer dizer, se eu quiser representar o digrafo não como com flechas indo de um elemento para o outro, por causa da propriedade antissimetria, eu posso colocar um elemento embaixo do outro representando qual que é o elemento maior, né? Então eu posso desenhar esse digrafo sem as flechas, representando a ordem relativa dos elementos através do nível em que ele aparece aqui na figura. Aqui. Elementos maximais e minimais aqui num posete, considera um posete S, essa relação menor ou igual, eu vou dizer que x é maximal se não existe nenhum elemento no conjunto que é maior que ele. E eu vou dizer que ele é minimal se não existir nenhum elemento que é menor ou menor do que ele. Por exemplo, tomemos esse exemplo aqui do caso no caso que eu tô
No caso que eu tenho os elementos 2, 4, 5, 10, 12, 20, 25 e a relação é a relação divide, né? Bom, eu posso representar esse POSET por esse diagrama, né, que a gente chama de diagrama de Hasse. Note que os elementos que estão mais em cima, aparecem em cima, eles são os elementos maximais, né? Tanto o 12, o 20 e o 25, eles são elementos maximais. Note também que o 5 e o 2 são os elementos minimais desse conjunto aqui. Um POSET ele tem aqui várias aplicações. Suponha que eu tenha aqui numa indústria, eu conheço a ordem relativa com que são executadas algumas tarefas, né? Vamos pegar aqui uma sequência de tarefas, não necessariamente ligadas à indústria, mas uma sequência de tarefas que a gente é bem conhecida por nós, né? Suponha que eu estou levantando de manhã aqui, eu preciso me vestir, e aí eu preciso colocar vários itens, várias roupas, né? Eu preciso me vestir e trabalhar, então eu tenho que colocar várias peças de roupa aqui, né? Eu preciso colocar um sapato, uma meia, a cueca, a calça, a camiseta, a camisa, o casaco, tem que pegar o meu chapéu. E note que existe mais ou menos uma ordem para que eu siga essas tarefas aqui. Eu não precisa ter uma ordem absoluta, né? Mas algumas coisas eu devo respeitar. Por exemplo, com relação à meia e o sapato, eu não posso colocar o sapato antes da meia. Então existe uma ordem aqui para esses dois elementos que eu tenho que colocar primeiro a meia e depois o sapato. Então eu tenho que executar primeiro essa tarefa de colocar a meia e depois colocar o sapato. Agora olhem esses daqui, ó. Suponha que, bom, nesse contexto eu tenho o seguinte, eu tenho um conjunto de peças, né? Eu tenho a cueca, a calça, o casaco, a camisa, a camiseta. Então eu tenho aqui que, bom, eu não posso colocar a calça antes de colocar a cueca, né? E também, dependendo aqui nessa representação, eu não posso nem colocar a camiseta antes de colocar a cueca, né? Então eu tenho a ordem é assim, né? Eu tenho que colocar a cueca, depois eu posso colocar a calça ou a camiseta, né? E depois eu coloco a camisa e o casaco. Bom, e o chapéu você pode colocar a hora que você quiser aqui, né? Bom, esse diagrama ele representa uma sequência de tarefas onde você deve respeitar algumas ordens aqui, né? O que a gente pode estar interessado em computar através dessa ordem parcial, a gente obter uma ordem total, né? A gente quer automatizar isso daqui, quer estabelecer uma ordem total. Uma possível ordem total aqui para essa sequência seria a seguinte, né? Eu ponho a meia, a cueca, depois a camiseta, a camisa, a calça, o sapato, o chapéu e o casaco. Essa é uma possível ordem total. Agora, como é que a gente faz para computar isso aqui? Considera R uma ordem parcial, né? Eu vou dizer que essa ordem, uma ordem total menor ou igual respeita a ordem parcial R se x é menor ou igual a y sempre que x é ry. Obter uma ordem total que respeita uma ordem parcial é chamada de ordenação topológica. E para fazer essa ordenação topológica, basta eu respeitar dois lemas aqui, né?
O primeiro lema diz o seguinte, que todo POSET não vazio tem pelo menos um elemento minimal. Então, se eu tiver uma ordem parcial, pelo menos um dos elementos aqui, ele é minimal. E a outra propriedade que eu tenho é a seguinte, se eu remover qualquer elemento do conjunto S, os elementos que sobram, ele define um POSET, né? Ele define uma ordem parcial. Então, com isso, eu poderia, a partir desse POSET, eu poderia estabelecer uma ordem total, né? Eu venho aqui, removo o mínimo, removo primeiro esse elemento A, depois eu vou remover esse elemento G, depois eu removo o elemento C, depois eu removo o elemento B, o D, o F e o E. Bom, com isso chega aí ao final os nossos tópicos de relações e esses vão ser os assuntos que a gente vai trabalhar na nossa prova substitutiva, ok?